Olá, Misael. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, tudo bom? Eu que agradeço o convite. É isso. Misael, poderia explicar para nós o que é a migração animal e a diferença entre um deslocamento natural e uma mudança de rota forçada? Claro. Uma migração ela nada mais é do que o ato do animal, do organismo, né, ele se deslocar de um território ao outro, né? Isso acontece por diversas razões, né? Por busca de comida, melhores condições climáticas, até mesmo para melhores condições de cuidado com a prole, né? Momentos de reprodução. Então isso acontece muito, né? E é um processo, na verdade, evolutivo bem interessante. Acontece com animais dentro do continente, né, desde insetos a aves, e também no ambiente marinho, né, com uma série de grupos aí de animais, como cetáceos, né, as grandes baleias, golfinhos, tartarugas, peixes, né, até os pinípedes, né, são focas aí, leões marinhos, enfim, é um grupo bem grande aí que acaba migrando, né, como eu falei, por condições melhores aí de alimentação. E aí isso é um processo natural, né, devido a uma série de seleção, série de seleções naturais aí ao longo dos milhares de anos, que faz com que aquela espécie sobreviva, de certa forma, a condições melhores, né, que tenha melhores qualidades de vida e condições melhores. Agora, quando a gente fala de uma migração forçada, a gente está tirando, de certa maneira, um organismo do seu ambiente natural, a gente está retirando um organismo ali daquele seu local que ele tem um costume, está forçando ele a ir para um outro local que, às vezes, né, muitas vezes, nem é o local que ele está acostumado a ir. Eu posso usar aí como exemplo muitos insetos, né, muitas pragas hoje que a gente fala, que quando você diminui o território, a vegetação, né, das grandes florestas, teoricamente aquele animal que vive naquele ambiente, ele é forçado a buscar um novo abrigo, um novo território. E aí é quando a gente tem uma série de doenças, né, e até organismos que chegam às cidades, por exemplo, trazendo aí essas doenças, às vezes até uma grande interferência, né, em outros ambientes, em outros territórios também. Então isso pode trazer um prejuízo grande, não só para cidades, como para outros territórios, né? Então esse é um grande exemplo aí de uma migração forçada. Quais são os fatores responsáveis pelo deslocamento fora do padrão realizado por alguns grupos de animais marinhos? Então, aí quando a gente já pensa dentro de animais marinhos, a gente tem um padrão natural, né, que pode forçar um animal a sair da rota. Que seria, por exemplo, as tempestades, as más condições, né, de clima, até mesmo interferências nas grandes correntes oceânicas aí. Isso pode fazer o animal, sim, sair, né? Às vezes um cansaço excessivo, são viagens muito longas, então às vezes um animal, se ele não se preparou o suficiente para a viagem, ele pode acabar tendo esse desvio na rota, né, de uma maneira natural. Agora, isso também pode ser agravado, né? E aí a gente tem que sempre, para a gente pensar nisso, a gente tem que voltar um pouco, né, na história, a gente tem que voltar um pouco no passado para entender, né, um pouco desse processo. Porque, por exemplo, enquanto não havia interferência humana, os animais eles migravam e de vez em quando ocorriam essas mortes, né, esses problemas de encalhes, por exemplo, dos animais. Porém, a partir do momento em que o ser humano começou a navegar, né, a partir do momento que o ser humano começou a conquistar o ambiente marinho, começou a trazer uma série de prejuízos, né? A gente pode pensar num fator muito simples aqui na nossa região, que quando, né, os colonizadores chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, eles matavam muitos cetáceos para retirar, por exemplo, a sua gordura, que era usada na fabricação das construções, né? Então, o cimento da época, vamos dizer assim, era o óleo de baleia, né? Então, de certa maneira, eles forçavam a um desvio de rota ou até mesmo capturas desses animais em alto mar
para retirar, por exemplo, essa gordura para a fabricação das casas aqui da região. Então, isso foi um grande problema aí que a gente teve. E até hoje, né, por conta dessa exploração do ambiente marinho, acaba forçando muito esses animais, muitas vezes, a sair de suas rotas. Posso usar como um grande exemplo atual a grande exploração de petróleo, né, e gás na Bacia de Santos, aqui, por exemplo, onde, por exemplo, grandes embarcações sísmicas, né, elas colocam aí sondas, né, e essas sondas, por conta das interferências sonoras, elas acabam influenciando muito, né, na comunicação e na interpretação desses animais. Os cetáceos, né, como um todo, eles usam ondas de comunicação entre eles que percorre todo o ambiente marinho, né, uma certa distância. É a partir do momento que você joga sondas, e essas sondas elas acabam gerando perturbações, né, na conversa desses animais, vamos colocar assim, de certa maneira interfere muito, né, eles acharem o bando deles, acharem o grupo deles, e muitas vezes eles acabam se perdendo e vindo parar, por exemplo, nas nossas praias, né? Quais são os perigos dessa migração animal? Os perigos são vários, né? Mas a gente pode pensar assim, primeiro, a grande extinção da espécie, porque uma vez que ela não completa o seu ciclo migratório, ela vai deixar de se alimentar, ela vai deixar de se reproduzir e, consequentemente, né, a quantidade dessas espécies ela vai diminuir. Então, pode acontecer, como já acontece com muitas espécies, de entrar na lista de animais ameaçados de extinção, né? Então, isso, em proporções ecológicas, é bem danoso. Mas a gente também pode pensar que quando o animal ele desvia sua rota, né, e às vezes ele passa a se alimentar em um outro local que não é o seu, ele também acaba competindo ali, de certa maneira, com os próprios organismos locais, né, diminuindo muitas vezes o estoque pesqueiro, né, a comida, o que vai gerar de interferência para a gente diretamente também, né, que a gente depende, boa parte, do nosso estoque de alimentação do ambiente marinho, né. Então, quando qualquer organismo, a gente tem uma perturbação, isso consequentemente gera um desequilíbrio ecológico que vai afetar diretamente ou indiretamente a gente também. Quais são as consequências desse deslocamento? Como eu falei, como eu comentei, acho que a maior consequência para a espécie, né, para o meio ambiente, é um grande desequilíbrio ambiental. Porque uma vez que essa espécie ela foge do seu natural, uma vez que ela não está mais no seu ambiente natural, as relações ecológicas que acontecem, né, que aconteceriam, elas deixam de existir. E aí você passa, muitas vezes, a ter um novo organismo dominando aquele ambiente, né, novos grupos de organismos sendo predados, então você tem um grande desequilíbrio aí nessa questão ambiental, ecológica. E para a gente, diretamente, eu acho que além de afetar o estoque pesqueiro, a gente tem que pensar que também afeta muitas nossas praias, né? Porque, por exemplo, uma vez que uma tartaruga encalha, ela acaba, infelizmente, desviando a sua rota, ou ela é morta por embarcações, ou é presa na rede, enfim, né? São grandes os problemas aí com os répteis marinhos. Mas uma vez que ela vem na praia, por ser um animal menor, acaba sendo mais fácil ainda das autoridades conseguirem retirar esse animal e dar um destino, estudar esse animal. Agora, uma vez que você tem um grande cetáceo, né, uma baleia gigante que encalha na praia, isso aí acaba movendo uma quantidade gigantesca de pessoas, porque não é fácil mover um animal desse, né, você precisa de equipamento especializado, enfim, acaba gerando prejuízos também, se a gente for pensar, econômico para a cidade, né, para o local onde aquele animal acaba encalhando. Quais são os possíveis impactos futuros devido a essa mudança de rota não esperada? Acho que o maior problema, né, futuramente, é a espécie deixar de existir, né? Porque, como eu falei, como ela não completa o seu ciclo, né, ela não completa as suas atividades, ela vai ficar sem filhote, ela vai ficar sem alimento.
E isso vai gerar uma grande perturbação. E aí, se a gente pensar que talvez daqui a alguns poucos anos algumas espécies nem existam mais, né, por consequências humanas, isso acaba sendo bem problemático. E a gente não pode esquecer, né, que o grande ambiente marinho, né, como qualquer ambiente, ele é muito perfeito a sincronia entre as relações aí dos organismos. E aí, uma vez que você retira esses grandes animais, né, esses grandes predadores, esses animais que ajudam na manutenção, consequentemente, o desequilíbrio ele acaba sendo maior, que pode ser a curto ou a longo prazo, né? Como eu falei, espécies podem começar a emergir, podem começar a surgir, dominar, e às vezes espécies, inclusive, que possa trazer danos não só para o ambiente, para aquele território, como até mesmo para a gente aí nas praias. Quando o deslocamento se dá por animais marinhos, é mais perigoso ou não há diferença? Então, depende, né? Depende muito da relação. Por exemplo, se eu pensar em deslocamento, né, uma migração forçada por insetos, vai trazer um prejuízo grande na cidade. Se for uma área rural, vai trazer muitas vezes um prejuízo grande para aquela área rural, né? Porque são pragas chegando até ali. Então, isso é uma interferência grande, né? Inclusive de questões de doenças. Quando a gente tem isso dentro do ambiente marinho, pensando para nós, seres humanos, acho que o grande problema que traz é redução do estoque, muitas vezes pesqueiro, de comida para a gente, porque espécies de peixe podem começar a faltar ou podem nem começar a chegar, né, aqui por conta desse desequilíbrio, por conta desse desvio de rota. E aí, consequentemente, peixe não chegando, falta comida para a gente, falta comida para outras espécies que estavam aqui esperando por esse cardume. Então, para ambos os lados acaba sendo um prejuízo grande, né? Tanto para animais aí, por exemplo, algumas situações dentro do território, né, dentro do continente, como para o ambiente marinho. Então, a gente tem que analisar com calma qual é a situação, qual é o problema, né, o organismo que está se deslocando, que está perdendo aí a sua rota, porque aí a gente consegue quantificar melhor o quanto ele vai ter de prejuízo, não só para o ambiente marinho, como para as nossas praias. Essa migração pode causar algum desequilíbrio ecológico na Baixada Santista? E, se esse for o caso, quais impactos ambientais poderiam ser causados? Então, como eu falei, acho que assim, a gente pode pensar, primeiro, competição com espécies nossas, né? Segundo, redução de estoque de comida. Então, uma espécie que era para estar se alimentando, por exemplo, lá em Abrolhos, ela chegar até a nossa até Ilhabela, né, porque ela não conseguiu chegar lá, ou chegar até uma outra área para se alimentar, quer dizer, ela vai, já nesse momento, ela já vai estar mudando, né, seu hábito alimentar, sua rota, consequentemente vai diminuir o estoque. Se a gente estiver falando de peixes, né, de migração dos peixes, pode faltar comida aqui, né, não só para a gente, como para outras espécies. Se um peixe não chega, né, onde ele deveria chegar, se ele é desviado, você tem dois grandes problemas: a falta da comida e até a morte, né, desses peixes, muitas vezes, porque eles não vão encontrar as condições que deveriam. Então, o desequilíbrio para a gente, de forma direta e indireta, também acontece, né, e é importante aí sempre estar de olho e O que, analisar, né, pelos órgãos. o que precisa ser feito para normalizar novamente esse processo de imigração animal? Então, isso é uma coisa mais complicada, né? Porque se a gente pensar em questões continentais, o não desmatar, o não retirar as florestas, a recuperação de florestas, isso, na teoria, seria o ideal e seria a forma mais fácil da gente fazer. A gente sabe que é difícil acontecer isso, mesmo tendo muitos órgãos que ainda querem, né, recriar, reconstituir florestas, mas a gente sabe que a força do governo, a força das grandes empresas acabam fazendo o contrário. Quando a gente pensa no ambiente marinho, eu acho que o que a gente pode pensar, né, como formas aí alternativas, primeiro nos tipos de pescas que são feitos, né? Então, evitar pescas acidentais de muitos animais, né? Porque muito golfinho, por exemplo, muitas toninhas são mortas e presas em redes de pescas, né, em equipamentos de pescas, muitas tartarugas. Então, por exemplo, uma maneira de evitar é ter
tecnologias mais eficientes para evitar esse tipo de morte, né, essas mortes acidentais. Ou até mesmo mortes acidentais por navios, né, passando por cima de grandes grupos de baleias, de grandes grupos de navios, o que acontece, né? Então, quando tem esses choques, aí acaba sendo bem danoso. E um que acaba sendo muito mais difícil, né? Porque a gente está no pico aí de exploração, né? de recursos não renováveis, aí, né? De petróleo, mas é complicado, porque você pensar um navio gigantesco que está sendo gasto milhões de dólares para ele estar ali, para ele estar explorando, para ele estar usando, mandando sondas ali que interferem, né, nessa comunicação animal. Então, o jeito mais simples, né, se a gente for pensar, seria tecnologias que não afetassem diretamente os grandes grupos aí de cetáceos e que, de certa maneira, diminuísse cada vez mais a chance de impacto não só no ambiente, como dentro dos animais. Porque quando a gente fala de exploração de petróleo, se a gente levar em consideração o acidente causado pelo derrame, né, pelo vazamento de petróleo, só aí já gera um desequilíbrio gigantesco. Não só na comunidade de peixes, na comunidade de plâncton, mas se estiver passando um grupo de animais migratórios, também vai ser afetado e com certeza eles vão acabar, né, porventura, morrendo por conta da toxicidade desses produtos aí. A qualidade das águas das praias da Baixada Santista pode causar impactos para a saúde do animal? Pode. Pode, inclusive existem uma série de estudos, né, feitos com uma série de comunidades aí de organismos que identifica esses níveis de toxicidade. A gente tem que imaginar que os grandes poluentes, né, das nossas águas, primeiro são o esgoto, né, continental, os grandes dejetos continentais e as grandes indústrias, né, as grandes empresas que margeiam, por exemplo, o litoral e que, infelizmente, por parcelas pequenas ou grandes, ocorrem acidentes aí dentro do ambiente marinho. E aí, consequentemente, o ambiente marinho, né, as comunidades, os produtores, os organismos planctônicos se contaminando com essas substâncias, a tendência dos próximos níveis tróficos, né, peixes menores, peixes maiores e até os grandes cetáceos também serem contaminados. E quanto mais distante, né, da base alimentar, né, quanto mais um animal ele é topo de cadeia, maior é o nível de toxicidade dele encontrado, né, dos diversos materiais, desde metais pesados a contaminantes orgânicos. Inclusive, na Universidade do Rio de Janeiro, eles faziam muitas análises de gordura de mamífero, né? Então, era coletada uma gordura de mamífero marinho, né, de baleias, de golfinho, e nessa gordura eles analisavam, por exemplo, o metal pesado, o nível de metal pesado, o nível de poluente, e por incrível que pareça, era alto, e cada ano tendia a aumentar, né? O que mostrava que os níveis de poluição no mar, por aumentarem, também influenciavam diretamente esses organismos aí, mesmo muitas vezes eles não se alimentando próximo da costa. Na sua opinião profissional, o ser humano deve se atentar a esses comportamentos não naturais vindos do reino animal? Sim, eu acho que com qualquer comportamento anormal está mostrando que tem alguma coisa errada, né? Então, quando a gente tem um animal X que começa a encalhar na praia, e normalmente ele não encalha naquela praia, ou ele nem faz parte da rota daquela praia, a gente tem que começar a ficar atento, porque alguma coisa está errada. A partir do momento que eu tenho uma série de insetos invadindo uma cidade, né, invadindo uma lavoura, que não é o normal, alguma coisa está errada, né? Algum desequilíbrio, alguma perturbação no ambiente está acontecendo. E se a gente não se ater a isso, se a gente não começar a analisar, pode trazer uma série de prejuízos para a gente aí no futuro. Misael, você poderia assistir os vídeos das locações onde ocorreu a desova das tartarugas em Itanhaém e Claro. dar a sua opinião pessoal? Deixa eu ver.
Dos dois vídeos, a gente percebe duas coisas, né? Primeiro, a gente precisa entender um pouco como que é o comportamento das tartarugas. As tartarugas, as fêmeas, elas vão à praia, elas desovam na praia, né? E elas retornam para o mar. Depois de um certo tempo, quando eclodem esses filhotes retornam para as praias, eles vão para as praias, e dali eles só vão retornar para aquela praia, né, para a reprodução. E normalmente não, na verdade, somente as fêmeas saem da água para a postura dos ovos. O macho, ele nunca mais, né, ele coloca o pé na terra, vamos dizer assim, na areia da praia. Então, as tartarugas, algumas espécies, elas têm o hábito de se alimentar de muitas algas, mas elas também comem peixes, elas também comem, por exemplo, águas-vivas, né, elas se alimentam de outros animais. E aí, quando a gente olha aqui a quantidade de lixo que existe nessa praia, né, saquinho plástico, saquinho de papel, tem ali um pente ali, são matérias que, por exemplo, quando estão flutuando na água, muitas vezes o animal ele pode ali achar que é algum tipo de comida, né? E aí ele vai se alimentar daquilo, ele não vai conseguir digerir. Na verdade, aquilo vai trazer uma certa toxicidade, vai trazer um certo desconforto e até mesmo a morte desse animal, né? Já teve animais aí que eu tive não prazer, mas de certa forma desprazer de analisar, por exemplo, algumas tartarugas, que a quantidade de lixo encontrada, né, no seu dessecamento aí após a morte, na biópsia, era gigantesca, né? Então, muitas vezes sufoca até o animal. O animal pode não conseguir voltar à superfície para respirar por conta do lixo. E uma outra coisa que a gente vê aqui na imagem é que, assim, aquela praia, né, que a tartaruga vai desovar, é a praia que ela nasceu, né, e ela responde a esse comportamento há gerações já. Então, ela sempre vai voltar naquela praia. E uma vez que você tem empreendimentos sendo construídos, você tem quiosques, você tem população, pessoas frequentando com muita frequência aquela praia, você tem aqui um calçadão muito estreito, com casas já na borda, com uma grande iluminação, isso tudo pode sim atrapalhar a desova do animal. O animal pode não conseguir desovar ou desovar de uma maneira errada, né? E aí, porventura, esses filhotes não vão eclodir e pode sim levar a um processo de extinção, né, da espécie, uma baixa muito grande da população. Para encerrar, qual reflexão você acha importante o ser humano fazer quanto ao meio ambiente? Acho que a gente tem que pensar que, assim, tudo que a gente é e o que a gente tem hoje, a gente depende de uma maneira direta ou indireta do ambiente, né? E cabe a nós, né, seres humanos, a gente preservar e ter um cuidado com toda a forma de vida, porque, primeiro, que muitas espécies, né, que às vezes morrem, elas entram em extinção, a gente nem chegou a estudar, a gente nem chegou a entender ou até mesmo descobrir, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a cura para uma série de doenças pode estar dentro de uma vegetação que ainda não foi descoberta, pode estar dentro de um organismo, né, que produz uma substância que a gente ainda não descobriu. E a partir do momento que a gente começa a gerar, né, esses vários desequilíbrios, você pode estar, por exemplo, colocando jogando a cura de uma determinada doença no lixo, né? Sem falar que eu acho que seria um peso muito grande para nós, seres humanos, você olhar lá na frente e falar, pô, uma espécie X, né, uma espécie de baleia jubarte, uma baleia franca, animais gigantescos, belíssimos que visitam a nossa praia, sumiram, né? Estão extintos porque nós, seres humanos, aí, por exemplo, fomos os responsáveis. Então, acho que é um grande peso, é um grande fardo, né, da nossa futura geração olhar para trás e falar, nossa, foi meu pai, foi meu avô que contribuiu aí para dizimar, né, esse tipo de população. Então, acho que a gente tem que sempre refletir que nós não estamos sozinhos, né, no ambiente, a gente depende do ambiente, a gente depende de maneira direta ou indireta do meio ambiente, e cabe a nós, sim, preservarmos. Israel, muito obrigado por conceder essa entrevista e muito obrigado também pelo trabalho que você está fazendo pelo meio ambiente brasileiro. Não, eu que agradeço, né? De coração, né, essa oportunidade de falar, que outras pessoas possam olhar, que possam refletir,
sobre o acontecido e sobre o que nós temos a acontecer. Eu acho que uma coisa importante é a gente sempre pensar que todo mundo pode fazer a diferença, né? O que a gente não pode é falar, mas eu não tenho nada, né? Eu não vou ajudar. Ajuda, né? O papelzinho que você não joga na praia, cara, você muitas vezes pode contribuir sim para que uma espécie não consuma e não morra. Então, se cada um fizer a sua parte, acho que a gente vai ser melhor, vai ser feliz, meio ambiente vai funcionar bem. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.